Doaram nossa água encanada para a França comandar. Pagaram toda a dívida externa com a flora amazônica. Compraram laptops para os nossos oimiris. Inicialmente queria agradecer por Fernando e por Sandoval pelas contribuições que trouxeram aqui para a gente. Nós vamos abrir agora para todos que quiserem levar esse papo mais adiante. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão, dizer o nome, eu não sei o nome de todo mundo, mas levantar a mão para poder fazer a sua contribuição. Eu já estou inscrita, então eu vou fazer duas questões que eu acho que são bem interessantes. Primeiro, Fernando, você fez uma ponderação de várias questões relacionadas a direitos humanos que eu acho que são super pertinentes e dizem muito respeito ao papel do MPF também. E assim, duas questões eu queria te ouvir um pouco. Primeiro, como é que o MPF hoje pode contribuir melhor no reordenamento da ocupação da cidade, tá? Porque se fala muito, principalmente no norte, que a arquitetura do norte não é adequada, nosso clima não é adequado, mas é muito discurso. A gente não vê nenhum tipo de mediação para ponderação, a gente não vê, na verdade, uma atitude mais proativa. Assim, eu já participei de algumas bancas, inclusive com o Ministério Público Federal, o doutor Felício, inclusive esse questionamento é sempre feito para ele, mas eu acho que eu queria te ouvir um pouco da tua opinião sobre isso. E a outra questão que tu falaste foi sobre a segurança pública. O grande problema que eu acho da segurança pública é que ela é toda montada para controlar o pobre, ela não é montada para controlar a criminalidade. Então o problema ele não está na segurança ele está na forma como ela age. Ela em nenhum momento enfrenta a criminalidade, entre aspas, ou as organizações criminosas a partir de uma investigação que leva em consideração de onde ela surgiu, quem são essas pessoas. Não, ela vai para a comunidade, invade, porque é uma invasão, invade as propriedades privadas, criminaliza os moradores pelo espaço territorial onde eles moram. Então a imagem que a população tem nas comunidades onde a gente atua é uma imagem de que daquele policial que é muito mais, desculpa a expressão e até uma expressão pejorativa, é muito mais bandido do que aquele que está matando, porque ele promove a matança legalizada, entre aspas. Então, como enfrentar essas questões da criminalização e da regulação da segurança pública a partir de questões de proposição da prevenção e de respeito às populações e os espaços territoriais, né? E aí, Sandoval, eu estou até com medo, porque eu acho que o nosso futuro é tão triste, que, eu já vou beber toda a minha água hoje, porque eu estou preocupada, estou brincando para ver se a gente relaxa. Mas assim, tu trouxeste dados e indicadores extremamente sérios. A gente até sabe, mas a gente se assusta toda vez que isso dá. Assim, nos teus estudos, nas tuas pesquisas, como isso poderia, talvez, a partir da organização da base, da nossa base comunitária, enfrentar melhor essas questões? Porque o que eu observo, vou te colocar um pouco de alguém que está lá e observa. As comunidades, elas ainda não tiveram acesso a essa informação que elas compreendam. Por quê? Porque eu vivencio muito isso. A gente anda muito na periferia, lá em Belém, e a gente sempre fala, olha o plástico, esse plástico, ele vai para o rio, isso. Então a gente começa a dialogar isso, mas eles não têm muito essa noção da gravidade disso. Então, o que tu pensas, que estratégia, como tu imaginas que nós, organizados, poderíamos fortalecer melhor esse diálogo de proteção do direito à vida a partir
proteção dos nossos rios e da nossa água, né? Esses são dois questionamentos que eu trouxe e alguns questionamentos para o Fernando. Quem está inscrito, como é seu nome? Matheus. O Matheus. Então, acho que a gente faz de 3 em 3, eu fiz agora e o Matheus poderia fazer. O Ronildo. Pronto, vamos lá. Tá. Alô, perdão. Eu estava aqui fazendo minhas ponderações, eu não tive muito tempo, mas eu já tenho mais ou menos um mapinha aqui mental para seguir, né? Sobre a questão da segurança pública no nosso Brasil, a gente vive num Brasil de tamanho continental, de proporções continentais, e é fato que as realidades são diversas. Mas tem uma coisa que ela é difícil em qualquer lugar desse Brasil de meu Deus, que é a ressocialização da população encarcerada, né? A ressocialização. Houve uma fala do companheiro Fernando que mencionou algo nesse sentido, né? Da parte da criminalização, que já é a dificuldade em si, né? Já é o primeiro grande problema que o cidadão tem, porque provocou isso. Mas o que ele pode fazer para reverter, né? Será que existe essa oportunidade ou só é meramente uma teoria para acalmar aqueles que lutam pelos direitos, né, da ressocialização dessas pessoas? A gente sabe que a segurança é um problema no nosso país, mas algo que gera um problema, que deixa esse problema ainda maior, é o encarceramento da forma que é feito em nosso país. Não quero comparar, né, o nosso Brasil com a Holanda, esses países que têm uma outra política, porque eles subverteram, né, valores, né, da sociedade, das famílias tradicionais, por exemplo, a liberação de droga lá. Então não dá para a gente comparar, né, com a realidade do Brasil. Mas o sistema carcerário lá está fechando, porque não tem pessoas para aprender. Estão transformando prisões em hotéis. Estão transformando prisões em hotéis, uma realidade totalmente distante da que o Brasil tem. Mas e se a gente sonhar um dia, né, em resgatar essas almas? Porque eu tenho certeza que se houver alguma mão amiga, uma oportunidade para essas pessoas encarceradas. Um outro questionamento também para o senhor aqui enquanto procurador, né, é sobre o direito ao saneamento básico, né, e como que a Constituição está sendo rasgada diante disso. E aí muito se fala sobre, mas se desse para fazer em todo lugar que precisa, né, por que ainda não dá, né? Porque existem diversos fatores, mas eu acredito que dá para a gente acelerar esse processo com a ajuda do MPF, né? Especialmente quando a gente trata de comunidades que têm grandes mananciais de recursos naturais ao seu entorno. Eu, por exemplo, venho da comunidade do Encontro das Águas, na verdade a comunidade Bela Vista, ela fica ali no extremo, do outro lado de Manaus, lá na Zona Leste, o bairro de Colônia Tenleixe e Puraquequara. E lá a nossa realidade é que, se não fosse o SOS Encontro das Águas e o Fórum das Águas, nós já teríamos um problema ainda maior na questão da poluição do nosso lago. Então, os lagos dos nossos quintais, eles sofreram muito com todos esses anos, né? Sofreram menos, mas ainda assim sofreram. Então, a gente está ali em uma região de grande destaque e a gente não consegue promover um turismo de base sustentável lá porque não tem sustentabilidade, entende? Aliás, a gente pode promover a sustentabilidade, a economia solidária, mas o que hoje está no epicentro das discussões é a sustentabilidade ecológica. E infelizmente a gente não tem como levantar essa bandeira sem apoio, sem o MPF da vida, sem o Fórum das Águas, para que a gente possa levantar as tratativas com a autoridade de espaço de fala, né? Reunir
essas vozes para que a gente possa intervir. A nossa água está poluída. Raramente a gente vê os nossos moradores tomando banho lá, né? Somente os corajosos, a gente está falando isso, coragem. Não está, ainda dá tempo de reverter esse processo, porque não está totalmente poluído. Se não fosse o SOS Fundo das Águas, os comunitários, o Fórum das Águas ter ido lá pressionar a SEAP, né? Porque a penitenciária estava despejando esgoto, aliás, não esgoto, era fossa mesmo, fossa lá no nosso lado. Então fica aí feito esse questionamento sobre o que a gente pode fazer pelas comunidades ribeirinhas e também pela ressocialização das pessoas que estão encarceradas. Muito obrigado. Vou trazer uma provocação, duas provocações na realidade, né? A primeira, no campo jurídico, né, olhando para o Ministério Público Federal, os aspectos de proteção à população vulnerável em situação de rua, né? Quais são os mecanismos de proteção que o Ministério Público vem desenvolvendo, principalmente olhando para Roraima, quando vive o aspecto da migração no seu primeiro momento, onde a gente tem o poder público atuando com a política pública do tapume, que a gente chamou, que era o cercamento de todas as praças e a limpeza humana, tirando esses migrantes, né, das praças, porque ali não era lugar de pobre estabimento, ou o processo de reintegração do posse, que virou uma política muito forte hoje no Brasil, retirando essa população vulnerável que mora, na grande maioria, em terrenos ou prédios públicos abandonados, que só conseguem olhar para esses espaços quando o pobre começa a ocupar. A segunda provocação é, quando a gente fala de saneamento básico, o grande debate do saneamento básico no Brasil, ele está em dois pontos específicos. O acesso à água, mas a água, na grande maioria das vezes, é a água que se consome para beber, e a questão do esgoto, né? Para onde vai o esgoto da nossa casa, das empresas e tudo mais. Só que tem um outro ponto que a gente precisa olhar com mais detalhe, precisa estar no nosso radar de debate do saneamento público, que é acesso a duas coisas, acesso a um espaço muito básico no nosso dia a dia que quase não damos atenção. Ou a gente usou antes de vir para cá, ou a gente vai usar quando voltar para o espaço onde a gente está, que é o banheiro, que é o acesso ao banheiro, principalmente a população de rua, que é algo que parece que é simples para o nosso dia a dia, mas tem pessoas que há dias e há meses não conseguem ter um espaço adequado para tomar banho ou para fazer suas necessidades. E aí eu trago a questão de números, né? O IBGE de 2020 vai dizer que mais de 1,5 milhão de pessoas, de casas no Brasil, não tem banheiro. Na região norte, mais de 500 mil de casas não tem banheiro. E aí, quando a gente fala de população que não tem acesso a nenhum tipo de banheiro, no Brasil são quase 5 milhões e 700 mil pessoas que não têm acesso a banheiro de forma nenhuma. E só na região norte é mais de 1,8 milhão pessoas que não têm acesso a essa política básica, simples, que o poder público não se atende. Hoje, lá em Roraima, é um exemplo muito claro, né? A Rede Caritas desenvolveu um projeto chamado Projeto Orinoco, que é onde ele constrói estruturas físicas com uma qualidade adequada para que a população de rua possa ter acesso para tomar banho, fazer suas necessidades e ter acesso a uma lavanderia. Isso parece que é coisa pouca, mas nós estamos falando aqui de saúde pública, né, e acesso a um conjunto de garantias de direito. No caso, a gente lá no Mato Grosso, a gente tem discutido, na verdade, uma discussão em âmbito nacional, que é o direito da natureza. E aí, como que está essa discussão, né, em torno da água, né, considerando que aqui é o terço, né, de todo o país? Como é que está essa discussão aqui? Porque lá no Mato Grosso e Cáceres a gente conseguiu que os direitos da natureza fossem reconhecidos. Mas aí alguns políticos, né, por uns 3 meses a gente conseguiu, depois eles conseguiram entrar com ação para barrar. Mas nós estamos nesse processo. Tinha entrado, né, esse direito tinha entrado, né, como uma no Estado, né,
torno da Catrapopos, né? Que é a Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos. E aí, como está no começo, ainda tem muitas barreiras, né? A questão, principalmente a questão das nutricionistas lá. Que aí eles falam, quando os indígenas colocam o cardápio, né? Ela tá... Tá, vamos lá. Foi perguntado sobre o ordenamento fundiário e IPF. Há tempos, né? Desde que eu cheguei aqui, a gente via essa situação, as ocupações, principalmente como eu atuo só com questão indígena, ribeirinha, quilombola, mas eu vi muito essa questão principalmente indígena na cidade, as ocupações. A ribeirinha a gente nem vê, né? Porque estão aqui. Os ribeirinhos estão todos na cidade, mas desaparecem totalmente. O indígena ainda consegue segurar, né? Assim, a sua identidade, né? Tem toda a dificuldade, mas o ribeirinho some totalmente e desaparece, né? Você nem sabe quem é, onde ele está, esses que saem das suas comunidades estão na cidade, que é uma outra coisa talvez a gente tentar pensar e refletir também. Mas enfim, e lá atrás eu já pensava, eu acredito que para Manaus, e isso se esteja para outras capitais, enfim, né? Manaus é um caos fundiário, né? 70% da cidade é fruto de ocupação irregular, entendeu? Não foi nada organizado, tudo foi fundo, né? Inclusive era política pública, né? O candidato X chamava o povo, ocupa aqui que eu ganho voto, né? Era essa perspectiva assim. E isso, apesar do movimento, às vezes ter, né, o apoio do movimento popular, não sei o quê, mas é muito ruim, porque você não constrói a estrutura daquele espaço antes, né? Você ocupa, deixa a pessoa sem serviços básicos, depois que você vai começar a pensar, você não reserva áreas, geralmente, para um empreendimento público, né? Você pega hoje áreas quais são as maiores áreas de maior criminalidade, né? A gente tem, por exemplo, Zona Leste. Você não tem um espaço quase para você caminhar, né? Um espaço verde, né? Para colocar a juventude, que é onde mais precisaria. Aí eu já estava dialogando, fica a dica também, o pessoal do IFAM, né? Principalmente o pessoal da agroecologia, tem um espaço maravilhoso lá. Não sei se vocês lembram, que era o Príncipe Charles, que apoiava o Instituto de Permacultura da Amazônia, o IPA, bem em frente ao IFAM. Falei, gente, isso aqui tinha que fazer um jeito disso aqui ser aberto ao público, entendeu? De se tornar tipo um parque do Bindu, sabe? Para poder ocupar aquele espaço, fazer as hortas comunitárias ali. Tem todas essas pegadas, mas tem que inserir, tem que envolver, e tem que envolver o pessoal que está ali no entorno. Procurador, lá eles não abriram ao público, mas eles disponibilizam para quem quiser fazer visitações técnicas, para quem quiser. Isso, mas ainda não está sendo divulgado, eu acho que é o tem que de fato tornar aquele espaço mais público, né? Enfim, mas é só mais um ponto é o ordenamento fundiário. Então, eu acredito que em Manaus já tentaram várias vezes isso, e sempre trava, né? Tem um fórum, de fato, compuseram todos os órgãos, capitais também e tal, federais, estaduais, porque tem SUFRAMA, né? Porque tem várias questões. E órgãos de ordenamento fundiário, INCRA, SPU, antes era interna, depois virou SPF, agora é SECT, que é o órgão do estadual. Todo mundo numa espécie de rede como é a Catrapopos, né? Com reuniões mensais, discutindo o tema e resolvendo o problema. Eu acho que é essa forma que poderia caminhar para resolver. E alguém, aí o Ministério Público, talvez, né, conduzindo esse fórum. É isso, ali chamando os órgãos para vir e tal, né? Porque eu não consigo olhar assim, e mesmo assim já seria muito difícil. É mesmo fazendo desse jeito, mas eu na verdade, para todo problema público, a minha solução é essa. Entendeu? É poder público, sociedade civil, como órgão mediano, fazendo reunião frequente, em rede. Toda a minha atuação no IPF é assim. Com saúde indígena, eu estava fazendo assim, que é o GTI, né? GTI, saúde indígena. Com regularização fundiária e unidade de conservação tem
Entendeu? O ideal é que eu ficasse quieto, só chamasse o povo para a mesa, conversei esse vídeo. Entendeu? E vou tentando fazer a mediação. Porque aí tem a ver com o México e Maués. Vou voltar para o México e Maués que eu falei lá no começo, né? Qual que é o meu norte? Meu norte tem a atuação como MPF. O meu norte é a atuação como MPF, então eu estou olhando para o México como Maués, olhando na caminhada, que vai demorar, tem que atravessar o lado, tem Jacaranda. É eu deixar de existir. O meu trabalho é que eu não seja mais útil para a sociedade um dia, daqui 50, 100 anos. Que a sociedade esteja empoderada e os movimentos, que o governo tenha respeito suficiente, dialogue com vocês, para que não seja útil, para que ter uma fiscalização. A sociedade já está super empoderada, conhece seus direitos, o governo já está respeitando, está legal, ponto. Isso, na verdade, é o que acontece na maioria do mundo. A maioria do mundo não tem Ministério Público de tutela coletiva. O Ministério Público, na maioria do mundo, ele, assim, né, os países mais avançados em termos de direitos e tal, ele é mais criminal. Ele é mais criminal e a tutela coletiva, a própria sociedade civil faz, né? Outros, é claro, eu estou falando daqui 50, 100 anos, mas tem que enxergar lá. É isso que eu penso dessa maneira. Então eu penso que esses fóruns podem se tornar um embrião que se torna uma mesa e tal, entre a sociedade civil e por aí vai. Isso vai para frente e vai para trás, né? Você pega no governo anterior, né? Você tem que conversar. Como é que você faz? Né? Assim, não respeitar, geralmente, né? Movimento social, e aí fica difícil. Esse governo aqui é interessante, porque assim, eu não sou muito deslumbrado, não. Ele entrou, mas para mim, ainda quem manda é sempre o poder, né? Sempre a grana, né? Sempre tudo. Mas enfim, esse governo, ele, em tese, respeita esses movimentos e tem uma grande preocupação com relação ao que esses movimentos falam desse governo. Então a gente tem esse poder na mão de também, olha, se não está indo para a linha correta, saber pautar, saber usar os instrumentos que tem democráticos, imprensa e tudo mais, para chamar. Né? Eu tenho conseguido muitos resultados legais na atuação só fazendo isso. Conversa com a galera assim, ó, movimento social, vai ter reunião no fórum, você das contas, o governo está lá, pega aquele tema que a gente está discutindo e não consegue avançar e bate. Vai no outro, você fulano, bate. Aí vem na minha reunião, eu pá, toda hora dá de cacetada. O governo anterior não funcionava muito assim, porque eu não estava nem aí que você falava. Tipo assim, principalmente com a sociedade civil, já era secreto. Esse aqui não, você trabalha muito bem com isso, né? Porque tem uma ideia, às vezes, da população, que você tem que judicializar e vai resolver os problemas. Né? Cadê pau em rua? A gente judicializou, conseguiu uma coisa ou outra, mas às vezes você mais trata do que resolve, porque aí o juiz não dá, ou entra com um recurso, e aí vai ficar 5 anos no tribunal, você não tem mais nem o que falar. E por que você não judicializa, você fala assim, vou entrar com a ação. Aí você fica naquela, vou entrar com a ação. Você não entra, porque você sabe que você não vai dar nada. Entendeu? Mas é uma dinâmica difícil. Às vezes precisa, né? Isso aqui é a prova que a gente entrou lá com uma reintegração de posse. Quanto tempo atrás? 6 anos atrás? E conseguimos tirar o cara na torta, também caiu, tudo deu certo, né? Caiu com a juíza que era Jais Prada. E não sei o que, deu tudo certo e conseguiu fazer. Mas eu estava pensando assim, essa provocação que você fez, como é que os direitos, né, podem ser de fato implementados, podem ser respeitados, e a partir de uma mobilização da base. Eu achei interessante porque, a meu ver, se não houver esta mobilização, os direitos não vão ser respeitados, né, não vão ser implementados. Né? Como vocês perceberam ali no passeio, tem muitos slides, tinha muitas conferências, né? Ou seja, conferências é o que não falta, leis é o que não falta, né? Todos os dias se faz leis, né? Mas isso aí é uma coisa, a implementação desses direitos, dessas leis, né, já é uma outra coisa totalmente diferente. E se a gente for somente esperar por esse âmbito mais do poder público, né, para implementar esses direitos, pode contar 50 anos, você colocou 50 anos, né? Pode jogar 50, pode jogar 100, né?
Isso aí, claro, necessariamente, segundo assim, eu percebo que se não houver essa mobilização da base, aí temos que ser criativos, né? A gente percebe hoje que eu sinto que a gente está muito apático nesse sentido de que a gente vê poucas mobilizações, né? Mobilizações sociais em torno da luta pelos direitos, né? Parece uma ali, não sei se a gente está muito se voltou muito para o Facebook, para as redes sociais, a gente se individualizou demais, a gente está muito sozinho, você vai criando aí uma lógica muito individual, né? E uma lógica, a gente tem que sair dessa lógica individual e voltar de novo para o coletivo, tentar se mobilizar, porque a gente teve esse grupo dos excluídos, né? Tentando manifestar, né, para a sociedade, né, projetar para a sociedade as nossas lutas, né? Foi bastante gente, mas na minha opinião, foi pouca gente, né? Quer dizer, nós deveríamos estar muito mais mobilizados para que nesse momento a gente pudesse sair com força de fato nas ruas e pressionar. Isso penso eu que isso faz parte de um processo de educação, faz parte de um processo democrático, faz parte de um processo de formação, e eu acho que vai por aí, pela dimensão da formação mesmo, né? Então compete a gente mesmo fazer a nossa parte, mas também sair do nosso individualismo, a gente ao invés de ficar resmungando dentro de casa sozinho, a gente tem que ir lá para as audiências públicas, tem que encontrar espaços onde a gente possa estar debatendo, jogar essa questão para a direção pública, para a esfera pública. Aí sim, penso que a gente vai, pelo menos aí eu penso que a gente vai poder ensaiar alguma coisa desse tipo da formação e da implementação do direito. Necessariamente tem que passar por isso, né? Por essa discussão de base. Né? Colocando um exemplo muito prático, por exemplo, em relação à questão da água, tem um bairro aqui na cidade chamado Colônia Antônio Aleixo, não sei se vocês conhecem a Colônia Antônio Aleixo, né? E isso lá no outro lado da cidade, né? Zona Leste, se não me engano, eles fazem os serviços de água, não tem esgotamento sanitário, como na cidade não tem, né? Mas eles mesmos fazem o próprio serviço de água a partir de uma mobilização comunitária. A empresa está querendo entrar nesse bairro para assumir as estruturas, para pegar as estruturas que eles já construíram. Eles se reúnem, né, a partir de várias comissões de água, né, são várias comissões, para evitar essa entrada da empresa, né, que querem porque se apropriar, mais uma vez a apropriação, né, se apropriar do bem público, de um bem comum. Né. Então ali é um exemplo, assim, na minha opinião, um exemplo muito interessante, porque eles estão resistindo a que a água seja algo administrado por eles, aí sim seria democrático. Quando eu falo em evitar a privatização, que é um processo bastante forte atualmente, eu não estou dizendo necessariamente entregar para o Estado, não, pode ser para as comunidades, para as cooperativas, para instituições coletivas que de fato têm esse interesse de estar servindo a população e que tenham uma formação, uma constituição, uma composição de membros da comunidade, onde a população possa ser ouvida, onde a população possa ter, digamos assim, influência nas decisões, né? Então, compete a nós criar modelos de governança onde a população seja ouvida e tenha influência, né? Esse modelo de democracia indireta, né, que é o que nós vivenciamos agora, né? A gente elege um deputado e deixa ele fazer o que quer, né? Esquece. Daqui nas próximas eleições, a gente até já esqueceu do deputado que a gente votou nas eleições
anteriores, né? Não precisa nem de tanto tempo, né? A gente simplesmente transfere a responsabilidade, a obrigação para outras pessoas e lavamos as mãos, como se fosse assim, né? Então é um modelo totalmente inviável do ponto de vista, digamos assim, de uma democracia mais efetiva, de uma democracia mais radical, de uma democracia mais forte, né? Então a gente não pode simplesmente eleger alguém e deixar ele fazer o que quer, né? A gente tem que estar ali acompanhando, tem que estar criando um modelo de governança para que a gente possa influenciar com mais eficiência, com mais consciência. Eu acho que, não sei se você esclareceu, assim, quer responder a outra? Pode ser? Eu concordo plenamente, pessoal. Tem até fazer uma brincadeira assim, você viu? Não vou lembrar direito a frase, mas que é assim, ó. Quando você, na sua relação com Deus, você tem que rezar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de você. Você já viu? É uma frase mais ou menos assim? Já viu essa frase ou não? Porque na nossa atuação você tem que fazer tudo o que você pode fazer, sem esperar que seja Deus que vai fazer. Mas, na hora de ter esperanças, saber que tudo depende dele. Brincando um pouco com essa frase, é mais ou menos o que eu penso do poder público. Entendeu? Você tem que cobrar ele? Tem. Mas você tem que agir como se ele não vai fazer nada. A gente tem que agir como se ele não fosse fazer nada. É mais ou menos isso, sabe? Assim, mas sabe, tem que cobrar, tem que estar em cima, né? Que ele tem as políticas públicas, mas não esperar que ele vai resolver as coisas, porque geralmente não vai. E geralmente as políticas públicas que dão certo, não vai da cabeça do gestor público. Ele pegou ali uma iniciativa popular e trouxe para cima. Então, aí está o interesse e a importância das soluções. Aí, eu boto uma outra historinha da Andiroba. Vou contar essa história da Andiroba. Primeira vez que eu fui para o interior, eu peguei uma pira. A pira é aquelas coceiras que a gente sabe. Quem já conhece, eu também acompanho nas minhas palestras, sempre falo essa historinha. E eu passava com uma tal de Fenergan. Fenergan é aquela pomadinha, né? Fenergan. Um mês passando Fenergan, o negócio só crescia, aquela coceira lá. Aí eu entendi que o cara falando que é o Pernilongo, ele não conhece o Fenergan, que deve ser da Alemanha, essa pomada aí, né? E eu descobri que tinha Andiroba. Aí passei 2 dias e resolveu, né? Passei Andiroba lá com a riba, sei lá. E aí eu entendi a chave que era assim, ó, problema local é a solução local. É a gente que constrói, entendeu? As soluções. O Brasil não conhece a Amazônia, sabe? Se conhece, de ouvir falar. Eu estou tentando levar o povo para o Juruá. Nem a gente não vai Juruá. Isso tem que falar a verdade. O Amazonas nem sabe onde está o Juruá, os municípios que estão lá. Estou tentando levar Brasília para lá. Entendeu? Nossa, eu vou tentar fazer uma semana. É muito difícil, muito difícil. Mas enfim, eu vou tentar voar aqui nas perguntinhas só para. E vou deixar umas sugestões também de leituras que me impactaram muito. Se vocês tiverem interesse, né, para vocês verem, eu acho que é legal. Segurança pública e questão da pobreza. Não é só a segurança pública e a polícia que foi construída para manter o status quo que eles chamam, né? Como o Estado fica. Todo o sistema legal, quais são os crimes que mais dão pena? Geralmente é o crime do furto, né? Não é, entendeu? Ou quando você consegue provar. Uma das piores, foi interessante, se eu tinha alguma esperança, eu sou meio poliana, né? No governo anterior, é que ele, em tese, fosse bom para combate à corrupção, porque ele falava isso, né? Foi um dos piores governos para isso. Eles derrubaram a lei de probidade, eles derrubaram a possibilidade de punir por violação de princípios. Acabaram com a lei de probidade. Você não consegue mais punir praticamente nesse sentido, né? A questão. Então, não é só a polícia em si. E vejam, a gente tem que olhar o outro lado também. Você já imaginou se você é um policial hoje? Você ganha seus 2 salários mínimos, 3, sei lá. Nessa situação, onde você tem que morar nessa situação? Né? E o que acontece? O primeiro livro que eu vou recomendar para vocês é um livro que chama assim, Um País Sem Excelências e Mordomias. Uma pessoa que vai viver na Suécia, uma jornalista brasileira, e que faz esse comparativo Suécia-Brasil, em tese, nos termos de olhar da coisa pública, do bem comum. E é muito interessante, porque assim, você não tem que ficar comparando realidades assim tão extremas, mas ela compara como era a Suécia, que era igual aqui. Entendeu? No passado remoto, 200 anos, eles inventaram a lei de transparência, que a gente aprovou há 10, 20 anos atrás. Entendeu? E aí ele vai mostrando, e é bem interessante, e ele fala isso, essa frase eu nunca esqueci, é um
país sem excelências mordomias. Cláudia Fábio, o nome dela. Não sei se vocês vão achar e talvez só ser o PDF. Ela fala assim, lá no livro, instituições ou ambientes muito corrompidos, é muito difícil você ser honesto, é quase um ato de heroísmo. Isso é a polícia hoje. E o inverso também é verdadeiro. Instituições e ambientes legais, assim, né, próprios, que a galera trabalha bem, pelo bem comum, é muito difícil você ser desonesto, porque é um custo muito alto, é muito bizarro. Então, dentro, às vezes, do sistema policial hoje, que é tudo, né, o cara já ganha pouco, aí ele mora assim, do lado do tráfico, né, se ele abrir a boca, ele acaba, ou fica quieto, né, ou entra no esquema, ou não sei o quê. Então a gente tem que entender essa realidade, porque eu vejo assim, vamos voltar para o massacre do abacaxi, que deve ser cometido pelos próprios policiais. Quem fez aquilo lá não está numa plena consciência, sabe? Foi uma coisa tão absurda, bizarra, que a pessoa está fora já, assim, sabe? Talvez tenha até problemas mentais, assim, para fazer o negócio daquilo. E foi uma relação muito estranha. Aí, só que isso foi dezenas e dezenas de policiais com isso. Aí você imagina assim, o que está levando a toda uma carreira, uma classe, trabalhar desse jeito, né? Em achar, você tem a tropa de elite. O que é a tropa de elite? É essa coisa do inimigo tem que matar. Que é hoje milícias, assim, vai, não sei o que, para onde a gente vai matar? Entendeu? Então, eu acho que a coisa está mais atrás. Onde é que é o processo de seleção desses policiais? O processo de acompanhamento psicológico, de capacitação e formação. Está muito mais. E eu já contei com algumas ações da justiça, teve uma abordagem lá na Tarumã-Sul, violenta pela própria Polícia Federal, meio que manipulada pelo SEI, pelo saúde indígena, pelo próprio controle social, né, da saúde indígena, e foi uma abordagem bem turbulenta lá no Gavião, né, o pessoal tá. E aí eu falei, cara, isso não é normal. E olha que é PF, né, eles ganham melhor, tem mais preparo, não sei o que, não sei o que. Aí a gente pediu, um dos pedidos tem um processo específico de capacitação dos policiais. Não está certo o que estão fazendo. Então, só para deixar essa questão. E valorizar as iniciativas comunitárias. As iniciativas comunitárias de monitoramento de segurança. Isso a gente está trabalhando muito nas aldeias e comunidades do interior. O Sateremaué lá, por exemplo, lá no Andiga Amaral, no Andiga, já tem a sua base lá, botaram na boca do Amaral, e eles controlam o acesso. Só que estão sozinhos. A gente tem que levar isso para a Ibama, FUNAI, Polícia Federal, para ficar aí, porque eles são bucha de carinho. Né? E não é estimular isso, mas eu estou vendo isso acontecer. Monitoramento do território. Hoje tem o próprio Starlink, né? Hoje, eu estava lá no Juruá, tem o Starlink, mantendo custa R$2.000. E discussão de quem é o dono, essa coisa tem, mas enfim. E R$180 por mês o cara tem internet rápida para fazer videoconferência no meio da aldeia da cidade. Entendeu? Então hoje, em termos de comunicação e internet, eu estava no sul do Vale do Javari, no meio da aldeia ali e tal, pegando, fazendo videoconferência. O negócio mudou. Então, pelo menos informação agora, que era um problema antes, a gente tem. Né? Beleza. Aí, eu vou só chegar em umas propostas, por exemplo, que eu venho acompanhando, porque eu também sou animador lá na TUCI, né? Da Cívica, lá do Bar, não sei o quê. E tenho feito umas formações, né, sobre isso e tenho buscado implementar uma horta comunitária lá na aquela frequente que é Santa Divide. Já fica o convite para quem quiser participar lá, está começando a ajudar. E o quanto é difícil engajar as pessoas. As pessoas não querem sair do seu comodismo, né? Galera, vamos fazer aqui um grupinho de 7 pessoas, para a gente ir uma vez por semana regar a horta. Agora está muito seco, não tem, a gente está meio com ela parada, só colocamos punks lá. Quem sabe o que é punk aqui? Levanta a mão. Punk. Não, mas não é o punk, a levada da brega, nem o Ramones. É a comida, né? Planta alimentícia não convencional. Que um dos idealizadores é o Quilupe daqui, né? Daqui, da Amazonense. Tem um livrão, eu tenho aí em casa, meus livros de consulta diária. Tem um livrão desse tamanho, um monte de mato da calçada que a gente pode comer, né? Lá em casa tem tudo. Por exemplo, segurança alimentar. Segurança alimentar é punk. É ensinar as populações a comer a hora agronômicos, né? Brasileirinho. Pois é, isso aí você joga ali e o bicho vem. Em vez de ficar produzindo alface, não sei o que é
tragédia, assim, você não consegue produzir aquilo, é muito sol, tem que botar estufa, não sei o quê. Mas né? Porque você vai comer, já não come, né? Legume e verdura, agora come alface e tomate. Duas coisas que não tem nada a ver com a Amazônia. Nem alface nem tomate. Tomate é lá dos Andes, não chove lá e é lá da Cordilheira dos Andes, né? Antigo tomate. E o alface, você dá uma quebra, também não tem nada a ver com a gente. Né? A gente tem que comer o jambu, tem que comer, né? A Pronobis, a vinagreira e por aí vai, né? É cheia de Então são coisas que a gente precisa avançar na base, né? Nas comunidades, colocar isso. A minha ideia lá na Horta da Santa Felipe é o seguinte: introduzir as plantas e as medicinais e com a pastoral da saúde, começar a trabalhar as medicinais para substituir essa dependência de remédios químicos, né? Começar a trabalhar, tipo, até que se botar né? Mas assim, essa é a ideia aí, para ir devagarzinho, o pessoal não está nessa dependência bizarra. Beleza. E nessa modalidade, um livro que eu gostei muito, que eu deixo a sugestão para vocês, chama-se A Extraordinária Liderança de Gandhi, que é de Mahatma Gandhi. E é um livro de uma editora católica, Gandhi, chamada Cidade Nova, que é dos Populares. Mas A Extraordinária Liderança de Gandhi. Ele explica como é que Gandhi trabalhava essa liderança. Eu pensei nisso, né, no movimento da não violência. Eu acho que o combate hoje à criminalidade no Brasil, inclusive ao tráfico, às facções, ele vem, talvez uma das soluções seja Gandhi, por um movimento de não violência. E o que ele falava? Ele formava, a palavra é ruim, mas um exército de não violência. Ele formava pessoas altamente treinadas, preparadas para morrer, mas não para matar. Olha que coisa mais. Quem já assistiu o filme é negócio de chorar, né? Da década de 80, que chama só Gandhi. Os caras andando na fila do sal lá e tomando pancada, é um negócio de arrepiar assim, e conseguiram enfrentar. Né? A Índia, né? da Inglaterra, a maior potência colonizadora, eles libertaram só assim, só a resistência passiva-ativa, né? Então é um negócio interessante. E aí a gente pode adotar, né? Eu tenho tentado fazer na minha vida essa coerência pessoal, né? Um dia a gente vem com os outros, eu tenho um filhinho de 4 anos, em vez de ficar falando para ela, tem que fazer, se eu ficar falando para ela que faço errado, não adianta. Então, não uso descartável, né? Lá no minha coisinha, tenho compostagem atrás de casa, o lixo não vai pro lixão, o lixo fica em casa. Inclusive, quando eu morava em AP, fazia compostagem de 3 barras, já viu o modelo de compostagem de 3 barras? Dá para fazer compostagem em casa também, dá para fazer modelos comunitários de compostagem, dá para fazer em casa, enfim, tem um monte de jeito, coisinhas poucas, né? Vou eliminando o descartável. Tem paróquias que já eliminaram, né? A Tiago eliminou, aquela do Frei São Francisco das Chagas, Frei Paulo, eliminou também. Eles dão almoço para mais de 200 estações de rua. E eles compraram todos os plastiquinhos, lavaram lá e estão dando assim. Né? Então, não dá. Muitas vezes, né? A gente está acostumado e acha que está de boa. A questão dos é duro, porque a gente fala do engajamento, mas na verdade quem aqui está, geralmente já está um pouco engajado, né? Já estamos aqui no meio, feriado e tal. Mas como engajar as outras pessoas? Eu acho que é esse o grande desafio. A gente precisa mostrar o que eles querem ver. Por exemplo, olha, isso aqui vai gerar talvez uma renda, se não quer vir. Né? Olha, isso aqui é aquela coisinha que tem que mostrar, porque assim, o papo só ambiental, ele é muito difícil de pegar, né? Eu falo da energia solar. Aí a pessoa fala, como assim? A minha frase da energia solar é: energia solar hoje é de graça. Né? É de graça, literalmente é de graça. Por quê? Se você tem esse acesso, eu sempre falo isso, sua conta é R$300 por mês, R$400 por mês. Você paga hoje, paga sua conta, para quem tem acesso a isso, financia um sistema que você vai pagar R$300 por mês, em 4 anos você está pago e a sua energia zerou, só paga o mínimo. Então é de graça, você não vai mudar, você vai gastar um centavo a mais. Para quem tem acesso ao financiamento, obviamente, né? Essa população está mais situação difícil, não tem, mas para a maioria está. Então é isso que vai pegar. Se eu falar que é sustentável, que não sei o quê, não vai. Então eu acho que é uma coisa por aí. E uma solução que eu tenho discutido com o Simão, eu não sou especialista, ele quer, são as fossas bananeiras, as bacias de evapotranspiração. A gente poderia pegar e fazer pilotos, aí deixar a instigação aqui para a gente. Vamos trabalhar numa comunidade, um piloto disso? Você pega umas casas ali, na beira do Igarapé, começa a fazer fossa bananeira,
entendeu? E a gente, não adianta falar isso para o poder público. O que eu tenho que fazer com o poder público? A gente fez qualquer coisa boa, poder público. Nós começamos a fazer a coisa, dá certo a coisa, começa com bairro, com comunidade. Depois que deu certo, o poder público está aqui. Só multiplica isso aqui, a gente já está fazendo. A gente fez com a nossa mão. Entendeu? E não tem só a fazenda mesmo, tem sistema de bombonas, tem banheiro seco, cada um tem uma realidade. No interior ainda mais, nas aldeias, mais ainda. E são soluções, né? A captação de água da chuva, eu estava falando agora na comida lá na casa do Simão, todo mundo tem ferro de cimento, ele capta água da chuva e não falta água. Ele capta da chuva. Você vai faltar água no máximo nessa época seca, 2 meses, no máximo, né? Mas o resto do ano não falta água, porque ele capta água da chuva. Isso pode ser feito de maneira comunitária também, né? Um tanque de ferro de cimento dentro da comunidade, lá dentro do parque das tribos, não sei o quê, né? Mas ele fez individual na casa dele, né? E são modelos que podem ser feitos com bioconstrução, quase sem custo nenhum. Você faz de adobe, usa a terra da sua carroça, onde você está ali, faz o adobe, sabe? Entendeu? São soluções também. Enfim. E uma outra questão pessoal é a mobilização. A gente não falou de mobilização, né? Deslocamento. O que é o trânsito de Manaus? É o caos, né? Você não anda, nem que seja de ônibus, nem que seja comunitário e tal. Eu ando de bicicleta, né? Eu vejo muita gente, eu me desloco de bicicleta. É uma outra coisa que a gente pode pensar também, né? Forçar essa capital a ter suas ciclofaixas e blá, né? Fazer um movimento, sair daqui também. Porque quem mais precisa disso é o pobre. Você vai para a Zona Leste, vai para a comunidade, a galera está andando de bicicleta. Está maceta, mas está todo mundo indo trabalhar. Muita gente, é que a gente às vezes não percebe, porque não é a nossa realidade, né? Você está passando de carro ou a pé, você não nota. Como eu ando de bike, toda hora eu vejo a galera. E só não tem mais porque falta. E só não tem mais porque não tem, todo mundo tem medo, né? Tá aquele a louca lá e voa, né? Pega o bicicleta. Mas eu acho que essas coisas. Só para fechar, como eu falei, ressocialização da população carcerária. Volta a falar das APACs, né? São os modelos lá de Minas, que começou como? Um padre junto com o juiz começaram com um modelo, deu tão certo, não tem quase reincidência, os preços autogéricos que eles passam, tem APACs. Aí você procura lá, hoje acho que tem mais de uma centena no Brasil. É um presídio, só que ele é autogerido pelos presos, praticamente. Né? Quem entra hoje lá, geralmente são os de bom comportamento ou os primários, que iriam para a prisão, mas vão para a vaga. A reincidência lá é mínima, só que qual é o problema? O problema, entre aspas, tem espiritualidade dentro. Aí o povo trava. Não pode ter. Fala, cara, não interessa qual a espiritualidade tem lá dentro. Tanto faz, se está dando resultado, porque tem gente pessoal que não quer, trabalhar com isso, não sei o quê. Tanto faz, se for dentro de fazer uma PAC lá no texto de São Gabriel, faz com a espiritualidade indígena. Se for em outra comunidade, faz com a evangélica, faz com a católica, sei lá, tanto faz, se está funcionando. Né? Então, é isso que trata um pouco quando você discute o tema. Eu tentei trazer para cá, mas também não foi. Dentro desse tema, você tem a justiça restaurativa. A justiça restaurativa não precisa ser a justiça do fórum para resolver. Pode ser o conselho do bairro, pode ser o conselho tutelar, pode ser a escola, que é você colocar as pessoas numa roda, um assistente social, um psicólogo, a pessoa que ofendeu, que esfaqueou o outro, a vítima, as pessoas da comunidade, e resolver junto aquilo ali. Estou dando um exemplo, né? Mas pode ser N exemplo. Cada escola pode ter o seu. E aí tem um livro, mais um, que chama Trocando as Lentes, do Howard Zé, que ele explica esse modelo. Esse modelo ele é baseado na justiça maori, lá da Nova Zelândia indígena, e na justiça hebraica, os modelos de solução, né, antigos, de comunidade e tal. Trocando as lentes. Né? É muito fantástico. Você faz assim, isso aí que eu falei, opa, acho que eu boto direito. Isso aqui eu gosto. Né? Se você me ensinar na faculdade, eu não gostei muito não. E aí, vamos para os finalmente aqui. Questão de a criminalização atual, o crescimento da insegurança pública. Né? A gente tem que entrar na essência, ao que se deve isso, por que está crescendo isso, quais são os motivos. Né? Eu acho que são vários, não dá para a gente apontar mas muito simples a extrema desigualdade social no Brasil. Né? Com a desigualdade social gigantesca e você fomentando essa coisa no Brasil é muito forte aqui, nos outros países não é tanto não, sabia? Essa coisa de marca, né? De iPhone, de Nike, aqui no Brasil é muito, né? O pessoal valoriza muito
tem toda essa questão aí da educação de base e tudo mais, né? Mas uma das medidas que eu acho, que isso é polêmica, eu não estou aqui também para agradar todo mundo, eu acho que uma política assistencialista, né, de um assistencialismo que é só manutenção e não empoderamento e autonomia, ele contribui para esse cenário de caos, né? Eu sempre cito, posso estar errado, mas eu sempre cito o Zuaral. Para mim, o Zuaral foi vítima de uma política assistencialista da Venezuela, mais grandes empreendimentos, mais outras coisas, né? Então, assim, ofereciam benefício para eles, eles iam para uma cidade, grandes empreendimentos de petróleo e gás, e mais não sei o que, incidência, pronto, aí quebrou a Venezuela, quebrou o Zuaral, todo mundo aqui pedindo nas ruas e tudo mais. Não é tão diferente hoje. Se você for para os interiores, muitos dos indígenas estão vindo para a cidade porque não tem educação, porque não tem saúde, porque o Bolsa Família tem que vir para a cidade. Por quê? O documento tem que vir para a cidade. É só aleatório isso? Será que é organizado? Beleza, tem que fazer as territórios. Você não precisa como é que é? Não, desdemarcar o território. Mas sim fazer o território. Tira um pouco de lá. Né? Você vai nessa cidade, entendeu? Agora, não estou falando assim, no lugar indígena onde ele quiser estar, mas hoje estou forçando a vir para a cidade, por falta de política pública. Né? Então, essa que é a grande realidade, principalmente com o povo de recente contato. Eu falo aqui, por exemplo, no Madirá com Linda, os Rubens e o Rubideró do Rio Negro, Madirá, no Juruá, os Pirapãs, lá no Madeira, eles estão vivendo um processo que eu chamo de genocídio por omissão, sabe assim, então largado e entra o Bolsa. Não sei se vocês conhecem as críticas do Frei Beto, né, o modelo do Bolsa, ele fala assim que gera consumidor e não cidadão, porque ele é moderno, porque não gera emancipação, entendeu? Não sou contra, mas assim, essas coisas a gente precisa refletir e quem está na base, né? Vamos lá. Só uma coisa para vocês ficarem ligados com o movimento, principalmente no interior, crédito de carbono, que é outra coisa assim, que a gente não falou, mas para mim parece um estelionato gigantesco, em nível mundial, principalmente esses que usam desmatamento evitado. Depois a gente pode conversar mais, mas é isso que eu gostaria só de deixar aqui jogado assim. Questão de uma perua, tem housing first, né? Moradia primeiro, trabalhando, então tem que gerar as medidas higienizadoras, que foi perguntado, né? Como comentaram aqui, a gente precisa de um lado travar isso, né? Não deixar que isso aconteça, mas de outro lado mostrar quais são os caminhos, né? Acho que é isso. Daí perguntou de catapultos, né? Depois, desculpem avançar muito, é muita coisa. Não sei, mesmo só para confirmar o ponto, essa lógica de deixar o governo fazer e, digamos, lavar as mãos e deixar ele algo que não dá certo, pode ser algo muito, eu digo assim, como eu trago aqui como exemplo, né? É que nessa última CPI da área nacional, CPI de 2023, né? Do processo de interrogatório, né? Interrogando os representantes, inclusive nós, enquanto Fórum das Águas, legislados nesse dia, dessa antiga, e aí foram interrogar o presidente da AGEMAN, que é a agência reguladora dos serviços públicos daqui da cidade de Manaus e que regula o abastecimento do contrato, né, o abastecimento de água. E lá, simplesmente, o presidente disse que não, a gente não está fiscalizando. Ele disse isso com muita clareza. E olha que a fiscalização é um elemento essencial da concessão, da privatização. Quer dizer, se não existisse uma fiscalização, pelo menos um órgão encarregado da fiscalização, a concessão e a privatização não existiria. Então, para justificar até mesmo a concessão, a privatização, é necessário esse órgão de fiscalização. E ele disse, não, a gente não está fiscalizando. No mandato anterior, o presidente lá fez 4 multas, deu 4 multas na empresa, e eu aqui já por 2 anos não dei nenhuma multa ainda para a empresa. Quer dizer, isso entregou, isso que a AGEMAN, que é a agência reguladora, não regula
não acompanha, não monitora. Quer dizer, a empresa faz o que quer, tem liberdade para fazer o que quer. E no dia que a Hegemon achar por bem dar uma multa, ela não pode dar a multa. Ela tem que pedir autorização à prefeitura para poder dar multa. Ela não tem autonomia para fiscalizar e para, digamos assim, aplicar as leis ou qualquer tipo de punição. Quer dizer, é uma privatização que de fato tem muitos gargalos, de fato não dá certo. Só para dizer que se a gente for esperar pelo poder público para fiscalizar, né, e nós não fizermos esse trabalho na comunidade, enquanto sociedade, então não vai acontecer a fiscalização e os direitos não vão ser implementados. Então, não deixemos para o poder público implementar os direitos. Nós é que temos que correr atrás mesmo, né? E o poder público, claro, tem poder, tem dinheiro, tem recurso e tal, né? Mas a gente tem que estar próximo, junto, para poder pressionar e fazer com que ele funcione, né? Agora tem uma pergunta sobre a questão dos direitos da natureza, né? Que é exatamente o que você fez, né? Penso que é um avanço muito interessante na nossa evolução enquanto até civilização, né? Reconhecer os direitos da natureza. Pena que esse avanço é um pouco pressionado pela situação de crise, né? Crise socioambiental que a gente percebe agora na humanidade, na atualidade, que a gente sabe que a natureza está sob ameaça, e sabemos que se não existe a natureza, se não existe a água, se não existe as florestas, também nós não vamos existir, né? Então, penso que aqui em Manaus eu percebo que a coisa ainda está muito frágil, né? Muito frágil. Tem algumas comissões no âmbito da igreja sobre a questão da ecologia integral, né? Estamos tentando, inclusive, mobilizar as comunidades para ver se a gente consegue implementar, criar comissões, né? Mas ainda está muito frágil ainda esse tema dos direitos da natureza, né? Já foram implementados em alguns países, acho que é Equador, se não me engano, Colômbia já foi implementado, os direitos da natureza já foram reconhecidos nas constituições, né? Mas aqui no Brasil vai demorar bastante se a gente não pressionar. E o interessante é que em Rondônia, a Câmara dos Vereadores, claro que sim, por pressão da população, decretou o direito de um rio lá, a existência do direito do rio Laje, se não me engano, rio Laje, lá em Rondônia, diz que é o primeiro rio que foi reconhecido como sujeito de direito, no sentido de ter uma proteção para a existência, para a sua manutenção, né? Isso foi algo recente agora, há uns 2 meses atrás, né? Exatamente em Rondônia, pela pressão, inclusive, da comunidade indígena, que estava, inclusive, o próprio que sugeriu a lei, né, que colocou a lei em pauta, foi um líder indígena, da comunidade indígena, que mora ali naquela região, e que foi aprovado pela Câmara o direito de existência desse rio Laje nessa cidade. Então, parece que é o primeiro caso aqui na Amazônia, né? Quer dizer, já é uma coisa que a gente já pode estar visualizando, né? Mas é muito pouco ainda. É necessário que a gente se sensibilizar muito para isso, de uma formação bastante mais intensa, a gente, de fato, reconhecimento dos direitos da natureza. Temos 2 pessoas ali para a gente finalizar. Vamos lá, Pedro? Vamos lá, gente. É muita coisa, né? Eu estava pensando aqui, né? Boa parte do que eu perguntar, acho que eles até responderam, eu já fui contemplada em algumas coisas, mas eu vejo assim que nós, como sociedade civil, né? A gente tem basicamente realmente que estar unido com o pé do MPF, dentro da igreja, né, unido como sociedade civil para alguma coisa acontecer de fato. Né? E se a gente não intervir realmente, a gente ficar parado dentro do nosso mundinho, né, dentro da caixa preta,
Recentemente, não sei se vocês ouviram falar de um programa chamado Amazonas Meu Lar. Alguém ouviu falar? Amazonas Meu Lar? Foi lançado na televisão, chegou uns links para mim aqui, né? E fala dessa questão da moradia, né? E aí eu estava refletindo e entrei no link para me ver realmente como é que seria esse acesso, né, à questão da moradia. E aí o governo estava dando uma proposta, né, de 24 mil habitações, né, mais ou menos, acho que é isso, deixa eu ver aqui, 24.044 habitações do povo, e aí coloca que o acesso, né, a essas habitações, né, são habitações próprias, bem desenvolvidas, né, com a melhor engenharia que se tem, né, e aí eu fiquei pensando no saneamento básico, será que já está dentro desse processo? Nós, como sociedade civil, será que a gente tem condições de fiscalizar isso? 24 mil moradias, é muita moradia, né, gente? É muita moradia. Aí eu fui entrando no link para ver o acesso à moradia. Pede CPF, RG, um comprovante que você já teve casa, que você perdeu a sua casa, você tem que apresentar isso. Você tem que apresentar uma renda básica que vai de 2.640 a 4.400, que são 2 faixas etárias. E aí você vai ter que pagar por essa casa. E aí está lá, quem é que tem acesso a essa casa? As pessoas que estão em vulnerabilidade social. E no 6º item eu encontrei lá população em situação de rua. População em situação de rua. Morador de rua tem RG, tem CPF, tem comprovante de casa. Como é que a população em situação de rua vai ter acesso a esse programa? E a renda? Como é que ele vai comprovar que tem uma renda de 2.640 até R$4.400? Eu digo assim que as coisas ficam tão difíceis para você ter o acesso à moradia, tirar o saneamento básico, pedir um comprovante de renda de uma pessoa que mora em situação de rua de 2.640 a R$4.400, isso é ilusão, isso aqui é uma ofensa. A pessoa não tem, se a pessoa vive em vulnerabilidade social e está em situação de rua, muitas vezes ela não sabe nem o número do CPF dela. Então, deixa eu como provocação, porque é um absurdo. Né? A gente, como sociedade civil, acho que a gente tem que refletir, levar junto, né, a igreja, levar junto aos fóruns que estão presentes, levar junto ao Ministério Público para dar um chute na cara desse governador para fazer isso, viu? E é isso. Oi, continuando um pouco, pegando a encaixe da minha amiga companheira que estava de maluco, eu estava refletindo enquanto vocês estavam falando sobre o acesso à água, né? Que é um bem comum, mas a gente vê que é um acesso assim, de qualidade que não é para todos, a realidade é essa. E eu, andando na cidade aqui, próximo da faculdade da Uninorte, eu percebi um empresário que ele trabalha com floricultura, e eu observo que até agora é o único local onde as pessoas em situação de rua têm acesso à água. Ele teve a ideia de colocar um bebedouro bem na frente da floricultura e ali todas as pessoas têm acesso. Ele coloca um copo organizado de mar para a pessoa higienizar e tomar água. E eu fiquei refletindo assim, por que isso não é feito na cidade toda? Será que é tão difícil o poder público ele conversar com os empresários, digamos, pelo menos ali no centro, já começar pelo um projeto piloto, digamos assim, um micro projeto piloto ali no centro. E colocar os empresários para conversar, vamos colocar bebedouros. Mas a taxa de água vai subir, nós vamos ser em prejuízo. Esse povo vai beber água e a gente vai ser em prejuízo. E aí, por que o poder público não conversa, não tem um diálogo? Não, vamos diminuir a taxa de água, mas tanto que você consiga dar água para esse povo. É coisas tão simples que às vezes a gente pensa, meu Deus, tem soluções. Mas a força de vontade a gente não vê. E outra coisa que eu achei importante, que geralmente quando a gente anda, conversando com as pessoas em situação de rua, entre os moradores próximos, ali do centro, que é onde fica a população mais latente ali, que a gente vê, precisa
precisa de ajuda, de orientação, é o acesso à moradia, que muitos dizem assim, eu perdi a moradia. E aí, como o doutor falou, não é porque a pessoa chega lá, é uma problemática que você tem que ver a raiz do problema. E aí eles conversam, por que o tal pessoal veio de outro país e estão ocupando aqueles prédios ali? A última reunião que a gente teve ali na Praça da Matriz, no movimento de população em situação de rua, eu via várias pessoas falar sobre essa problemática, dizer por que tal prédio foi ocupado e nós não podemos ocupar. Porque até então eles são vistos por pessoas ignorantes, não têm conhecimento e tal, como eu costumo falar, a escória da sociedade, né, que muitos veem isso. Mas eles são pessoas, são humanos, têm ideias. Se você sentar com uma pessoa em situação de rua, você vai ouvir ideias que você diz, nossa, se colocar para frente essa ideia, vai embora. E eles perguntam, por que não? A gente se organizar, porque não chega essa política pública para nos organizar e colocar nós dentro de um prédio desse, sabe? E aí fica uma problemática grande, uma burocracia grande até de explicar, porque, sabe, a gente vê soluções verdadeiras, ideias, a gente não vê o poder público mesmo. Dizer, não, vamos organizar esse prédio aqui que está abandonado, esse daqui, vamos reformar, vamos fazer que seja para cobrar uma taxinha de água de luz, vamos, sabe? É isso. Então eu queria ouvir de vocês aí, qual é a visão que vocês têm sobre essa problemática? Primeiro, da água, do acesso à água, né? De conversar com os empresários, esse acordo, e da moradia aqui, para, digamos, solucionar um pouco, amenizar um pouco. Esses prédios abandonados não seria a solução? É isso. Obrigada. Eu vou passar e eu quero que seja bem breve, porque a maioria já precisa se retirar. Tá? Eu acho que você tocou num ponto, eu acho que é muito essencial nesse ponto da questão do direito à água, que é o tema a gente toca mesmo o tema da empatia, porque quando você traz esse exemplo, né, desse empresário que faz isso, que constrói essa cordeira, essa bebedouro para os moradores de rua, para as pessoas que estão passando e tal. No meio é isso, é alguém que tem uma sensibilidade para as pessoas e que tem, agora, claro, que não se pode reduzir somente a isso, ela tem que ter uma sensibilidade, mas uma sensibilidade que vai ser levada um pouco ao nível do direito, né, para não ficar só no tema da caridade, na questão do favor, né, na questão de uma coisa mais, digamos, voluntária e tal. É algo que tem que se levar ao nível mais de política pública, política levar a legislação ao cumprimento da lei, no sentido de ser obrigado, do Estado obrigado. Então, diga assim, penso que isso volta de alguma forma a essa sensibilidade que a gente está perdendo em relação ao significado do bem comum, o significado, né, significa a palavra bem comum, né? Eu acho que é isso, a gente está perdendo essa sensibilidade, estamos perdendo essa noção, né? Penso que as comunidades indígenas podem, acho que, nos ajudar nesse sentido, que o que a gente percebe, né, é que há ainda um vínculo muito grande entre as culturas indígenas e a água, o trato da água, o trato da natureza e a vida com a natureza. Então parece que há, a partir dessa experiência, né, dessas culturas, né, que os povos indígenas tem talvez algo que a gente possa recordar, né, e aumentar e ampliar e fortalecer essa relação, digamos, de resgatar essa essência do significado. O Fernando falou da palavra essência no começo, né, da fala dele, né? Acho que a gente está perdendo a essência do bem comum, e na medida que a gente vai perdendo essa essência, essa sensibilidade, a gente vai colocando outras coisas no lugar. E o que está sendo colocado aí para substituir essa essência do bem comum é exatamente
é necessário iniciativas individuais, mais necessário ainda iniciativas coletivas e mais ainda iniciativas do governo, do poder público do Estado. Né? É tentar elevar o nível um pouco da discussão para não ficar só uma caridade que alguém faz, que alguém oferece para alguém que está necessitado. Só pontuando a questão jurídica, hoje tem a Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua. Só que ela é muito voluntária, assim. O pessoal até se quer, o governo matéria quase não tem nada, né? A gente está tentando judicialmente a coisa e não vai. Eu acredito que nesse tema a gente tem que pensar nessa questão, qual é o horizonte que a gente quer. Por exemplo, eu quando penso na política de pessoas em situação de rua, por exemplo, e o horizonte que você quer, que aquela pessoa tenha atividade, tenha a sua casa, né? Possa viver, né? Tenha a sua autonomia, eu acho que é esse o horizonte. Nesse sentido, eu acho que a gente vai conseguir ter mais sucesso nas propostas que a gente fizer, quando a gente conseguir linkar as propostas com o horizonte. Porque senão o poder público ele tem que captar isso. Ah, mas se eu fizer isso, eu tenho que ficar dependendo de mim, então eu não vou fazer. Ah, se eu botar uma área na frente do meu comércio, vai encher de morador aqui e vai prejudicar os... Entendeu? Assim, sempre vai ser esse pensamento. Como a gente ainda podemos tentar o caminho jurídico, sempre, né? Mas ainda a gente tem muita fragilidade e parece que estamos discutindo algo mais robusto para a implementação da política ser um pouquinho mais necessária e tal, é obrigatória, mas assim, como é que eu ligo? Aí é sair da caixinha, aí é pensar criatividade. Essa proposta da água com essa visão de empoderamento, né? De autonomia, de saída. Se eu conseguir demonstrar isso, o poder público, eu acho que é mais fácil de conseguir, mesmo pressionando, fazer a coisa avançar. Então, uma coisa para a gente também tentar ser criativo e tentar trilhar esses caminhos. Obrigada, gente. Está todo mundo assim, ó. Amanhã temos um dia de muito trabalho, pegando todas as reflexões do Fernando, do Sandoval. Muito obrigada. Acho que é super importante a gente refletir sobre essas questões e, com certeza, amanhã vai sair história. Zumbi, a Juricaba, irmãos da mesma cor, não mede o homem a pele, mas sim a mesma dor. Heróis da mesma guerra, frutos da mesma flor. Guaraci, Oxalá, Quilombola, Ganga, Zumba, Tupã, e Pora. Guaraci, Oxalá, Quilombola, Ganga, Zumba, Tupã, e Pora. Palmares pulsam nos ares, de arco, flecha, cocares, entre florestas, sertões e mares. Manaus balança palmeiras no jogo de capoeira, numa poché a canção guerreira. Ufa, tabaques, tambores, maracas, bongores no céu se espalham. Negros com pintas de guerras, tacapes e flecha, índios de navalha. Ufa, tabaques, tambores, maracas, bongores no céu se espalham. Negros com pintas de guerras, tacapes e flecha, índios de navalha. O sangue pululando as veias, senzalas e aldeias, tudo é um canto só.
Oxalá, quilombola, ganga, zumba, panca e pora. Guaraci, Oxalá, quilombola, ganga, zumba, panca e pora. Índios e negros, irmãos, Manaus, Palmares, lição de vida, força e vontade, de amor à liberdade. Lutar, quebrar as algemas, morrer assim vale a pena, que a vida é coisa pequena ante a grandeza da prenda. E um grito corta os ares, quilombo dos Manaus, tribo dos Palmares, vencer os homens maus. Tribo dos Palmares, quilombo dos Manaus. E um grito corta os ares, tribo dos Manaus, quilombo dos Palmares, vencer os homens maus. Tribo dos quilombos, Palmares dos Manaus. Guaraci, Oxalá, quilombola, ganga, zumba, panca e pora. Guaraci, Oxalá, quilombola, ganga, zumba, panca e pora. Guaraci, Oxalá, quilombola, ganga, zumba, panca e pora. Zumbi, a Juricá,